eu começo a suspeitar que Cassandra nunca foi amaldiçoada por prever o futuro. Talvez essa seja apenas a versão confortável da história. A versão que cabe nos livros. A versão que transforma um problema humano em uma fábula distante. Porque, olhando com mais atenção, o que havia em Cassandra não era exatamente uma previsão. Era uma incompatibilidade. Ela enxergava algo para o qual ainda não existia uma narrativa compartilhável. Falava de uma realidade que não encontrava condições de reconhecimento. E talvez seja justamente por isso que sua voz atravessou séculos. Vivemos repetindo que estamos na era da informação. A frase tornou-se tão comum que quase perdeu sentido. Há dados por toda parte. Relatórios, gráficos, análises, especialistas, estatísticas, tendências, opiniões e interpretações disputam cada segundo da atenção humana. Nunca produzimos tanto discurso, nunca armazenamos tanta memória. Nunca construímos infraestruturas tão sofisticadas para organizar conhecimento. E ainda assim, a sensação predominante não parece ser a de compreensão, parece ser a de fragmentação. Talvez porque informação e elaboração nunca tenham sido a mesma coisa. O problema é que aprendemos a tratar como sinônimos aquilo que pertence a campos diferentes da experiência humana. A informação circula. A elaboração exige permanência. A informação acelera. A elaboração desacelera. A informação conecta pontos. A elaboração produz significado. E existe uma diferença enorme entre conectar dados e compreender aquilo que está acontecendo. Foi exatamente isso que me levou a retornar a Cassandra. Porque sua tragédia não era a falta de verdade. Sua tragédia era a ausência de escuta. Não faltavam palavras, não faltavam advertências, não faltavam sinais, faltava um campo simbólico capaz de acolher aquilo que estava sendo dito. E então surge Ernest Becker para tornar a situação ainda mais desconfortável. Porque Becker não acredita que os seres humanos estejam simplesmente em busca da verdade. Ele sugere algo muito mais inquietante. Sugere que parte significativa daquilo que chamamos cultura existe para tornar a vida suportável diante da consciência da morte. Religiões, identidades, instituições, ideologias, projetos pessoais, carreiras, legados. Tudo isso participa de uma enorme arquitetura simbólica destinada a responder a uma condição biológica inevitável. Nós sabemos que vamos morrer. Não se trata de uma mentira vulgar, não é uma fraude consciente, é algo mais complexo. A existência humana depende de sistemas de significado capazes de organizar a experiência da vulnerabilidade. Talvez por isso determinadas verdades encontrem tanta resistência, não porque sejam falsas, mas porque ameaçam estruturas que sustentam a continuidade da vida cotidiana. Nesse ponto, Cassandra deixa de ser apenas uma profetisa ignorada. Ela se torna alguém que introduz uma ruptura, alguém que apresenta uma informação cuja assimilação exigiria uma reorganização profunda da realidade compartilhada. E não existe sociedade que realize esse tipo de reorganização sem conflito. Mas então aparece Kierkegaard para complicar ainda mais a conversa. Porque ele lembra algo que o presente digital parece ter esquecido. A vida só pode ser compreendida olhando para trás. Nós vivemos para frente, compreendemos para trás. O sentido nunca chega antes da experiência. Ele emerge depois, surge na memória, na reconstrução, na narrativa retrospectiva. E talvez aqui esteja uma das maiores ironias do nosso tempo. Construímos sistemas capazes de produzir comentários instantâneos sobre qualquer acontecimento, opiniões em tempo real, reações imediatas, interpretações contínuas, mas a compreensão continua obedecendo a uma temporalidade muito mais lenta. Nenhum algoritmo conseguiu abolir isso. Nenhuma plataforma resolveu esse problema. Continuamos precisando de tempo para compreender aquilo que vivemos. E se Becker fala da necessidade de sistemas simbólicos e Kierkegaard fala da temporalidade da compreensão, Freud introduz outro elemento desconfortável. Nem toda verdade é suportável. O sujeito não busca apenas conhecer. O sujeito também se protege. Existem mecanismos de defesa. Existem formas de negar, deslocar, racionalizar e transformar aquilo que ameaça a estabilidade psíquica. A mente humana não é um laboratório dedicado exclusivamente à descoberta da realidade. Ela também é um sistema de sobrevivência. Lacan radicaliza essa percepção ao lembrar que sempre existe algo que escapa à simbolização, algo que resiste às narrativas disponíveis, algo que retorna justamente onde acreditávamos ter produzido explicações suficientes. O real não desaparece porque construímos discursos sobre ele. O real continua insistindo,
Talvez por isso determinadas questões contemporâneas produzam tanto ruído. Não porque faltem informações, mas porque a assimilação dessas informações exige transformações subjetivas, sociais e institucionais que não acontecem na velocidade das notificações. É nesse momento que Foucault entra em cena para lembrar uma pergunta que continua perturbadora. Quem possui legitimidade para falar? Porque a verdade não circula sozinha. Ela depende de instituições, depende de reconhecimento, depende de regimes históricos que definem quais discursos serão considerados válidos e quais permanecerão invisíveis. A questão nunca foi apenas quem fala. A questão sempre foi quem pode ser ouvido. E se isso já era verdade nas instituições clássicas, torna-se ainda mais complexo dentro das plataformas digitais. Hoje todos podem publicar, todos podem emitir opinião, todos podem ocupar algum espaço discursivo. Mas a ampliação da fala não significa ampliação da escuta. A visibilidade continua distribuída de maneira desigual. Os algoritmos organizam fluxos de atenção. Métricas definem relevâncias. Sistemas de recomendação modulam aquilo que aparece e aquilo que desaparece. A promessa da democratização discursiva convive com novas formas de mediação invisível. E então chegamos a Byung-Chul Han, talvez um dos observadores mais precisos dessa transformação. Han sugere que não estamos diante do desaparecimento das narrativas. Estamos diante da erosão das condições que permitiam sua construção. A informação tornou-se abundante, o tempo tornou-se escasso, a atualização tornou-se permanente, a atenção tornou-se recurso econômico, a experiência tornou-se matéria-prima para a circulação. E aqui aparece uma tensão que atravessa tudo o que foi discutido até agora. A narrativa exige duração, exige memória, exige retorno, exige sedimentação, exige aquilo que não pode ser produzido instantaneamente. Mas a lógica dominante do presente opera em outra direção. Ela exige reação, exige atualização, exige posicionamento, exige velocidade. Como consequência, passamos a viver uma estranha inversão. Produzimos mais discursos do que nunca e, ao mesmo tempo, enfrentamos dificuldades crescentes para transformá-los em compreensão compartilhada. Talvez por isso Cassandra continue tão atual. Não porque falava do futuro, mas porque expõe uma pergunta que permanece sem resposta definitiva. O que acontece quando uma experiência não encontra condições de reconhecimento? O que acontece quando a velocidade da circulação discursiva ultrapassa a velocidade da elaboração humana? O que acontece quando confundimos informação com compreensão? Eu não acredito que estejamos diante do fim da narrativa. Tampouco acredito que estejamos diante do fim da subjetividade. O que vejo é algo talvez mais inquietante. Uma disputa permanente pelas condições que tornam possível transformar experiência em sentido. Porque a experiência continua acontecendo. Os corpos continuam vivendo. As instituições continuam operando. Os algoritmos continuam organizando a atenção. Os discursos continuam circulando. A questão permanece exatamente onde Cassandra deixou. Não é apenas sobre quem tem razão, é sobre quem consegue escutar. E talvez o maior desafio do nosso tempo não seja descobrir novas verdades. Talvez seja reconstruir as condições necessárias para compreendê-las. Agora, se você chegou até aqui e ainda acha que isso era apenas uma história sobre uma profetisa da mitologia grega, talvez seja melhor não ler a descrição deste vídeo. Sério, deixe pra lá. Continue deslizando a tela. Continue acumulando informação sem elaboração. Continue confundindo movimento com compreensão. Afinal, nem toda pergunta precisa ser suportada. Mas se o incômodo persistir, os textos, as referências e os caminhos de aprofundamento estão logo abaixo. Quem quiser ler, lê. Quem preferir permanecer boiando, o algoritmo agradece. Eu sou a Loca do rolê. E estamos sempre mais perto da ignorância do que gostaríamos de admitir.